Olá, vamos dar continuidade agora falando sobre software de qualidade. Bons estudos! Vamos falar um pouquinho agora sobre como, em relação aos custos da engenharia de software. O custo ele vai depender do processo e também do tipo de software que vai ser desenvolvido. Cada software tem as suas características e aí eu vou ter que me moldar em relação àquelas características e os custos vão variar de acordo. Exemplo, um software de tempo real geralmente requer validação e testes mais extensos do que um sistema baseado na web. É como aquele exemplo que a gente estava falando da aula anterior. Esse software, ele é um pouco mais crítico, então eu preciso ter maior investimento na parte de teste de validação, porque ele é intolerante à falha, do que um sistema web, por exemplo. Aí, então, a depender das características do software, eu vou ter um custo maior em determinadas fases. Por exemplo, a abordagem em cascata. Os custos de especificação, projeto, implementação e integração são medidos separadamente. A integração do sistema e testes são atividades mais caras. Então, no modelo cascata, eu vou ter um custo maior na parte de integração e testes. Normalmente requerem mais de 40% dos custos totais do desenvolvimento, mas em alguns sistemas importantes é provavelmente e pelo menos 50% destes custos. Então, quando eu utilizo esse modelo, eu vou ter essa concentração de custos nesta fase de integração e de teste. Agora, sobre a abordagem interativa. Não existe uma linha precisa entre especificação, projeto e desenvolvimento. Então, não é bem definido as fases. Até porque no modelo cascata eu tenho essas fases bem definidas, mas aqui não. Os custos de especificação, eles são reduzidos, pois apenas uma especificação de alto nível é produzida antes do desenvolvimento nessa abordagem. Então, como é que vamos ficar? Na interativa, então, eu vou ter uma pequena parte para especificação, o desenvolvimento evolucionário, porque eu vou entregando versões para o meu cliente, e depois tem a parte de testes e sistemas. E, sendo assim, a especificação, o projeto, implementação, interação e testes são realizados paralelamente com a atividade de desenvolvimento. Mesmo assim, ainda é preciso uma atividade de teste de sistemas independente, uma vez que a implementação final esteja completa. Por mais que eu vou entregando versões e o meu cliente está ali aprovando, ao final eu preciso fazer os testes para ver se está tudo de acordo, se está cumprindo as regras, as leis e etc. A engenharia de software é baseada em componente tem sido aplicada intensamente somente nos últimos tempos. Não existem ainda valores precisos dos custos de diferentes atividades de desenvolvimento de software nessa abordagem. Porque como eu estou reutilizando software, fazendo reuso de software, e isso é uma coisa que vem sendo utilizada, inclusive está bem em expansão, assim, muitas empresas estão fazendo esses softwares genéricos para depois serem somente adaptados, porque eu reduzo drasticamente o tempo de desenvolvimento de software. Então, coisas que eu levaria um ano para desenvolver, eu consigo desenvolver em 3 meses, quando faço a reutilização. E aí é mais complicado dizer qual que é a fase que mais vai ter um custo, porque eu estou fazendo essa reutilização e vai depender das especificações de cada um. Sabe-se que os custos de desenvolvimento são menores que os de integração e teste. Estes custos aumentam porque é necessário assegurar que os componentes utilizados realmente satisfazem as especificações e se funciona. Então, como eu estou fazendo a reutilização, então eu não tenho muito tempo desenvolvendo, eu vou fazer pequenas adaptações. E aí então acaba que os testes eu preciso enfatizar um pouquinho, para ver se aquelas adaptações estão coerentes e vão ser de acordo, porque fica ali um pouquinho como se fosse coxa de retalho, né? E aí, para que fique tudo bonitinho, funcionando bem, eu preciso testar bastante o meu software. Além dos custos de desenvolvimento, existem custos após a liberação do sistema para uso, que é os custos relacionados à manutenção, adaptação, vai depender de qual a finalidade do software. Estes custos, chamados de custos de evolução, variam muito, dependendo do tipo de sistema.
Para sistemas de vida longa, os custos de evolução eles excedem de 3 a 4 vezes os custos de desenvolvimento. E sistemas com uma vida mais curta, ele tem custos de evolução reduzidos. É por isso que eu falei lá naquela aula para vocês que muitas vezes os desenvolvedores eles ganham muito mais fazendo manutenção do software do que construindo o software. Agora vamos falar um pouquinho sobre os atributos de um bom software, ou seja, o que caracteriza um software de qualidade. Às vezes parece óbvio, né? Ele precisa rodar e fazer o que eu quero, mas não é só isso. Vamos ver um pouquinho sobre essas características. Basicamente, ele precisa ter essas 5 características, que é a facilidade de manutenção, a confiança, usabilidade, eficiência e atender às necessidades do cliente. Vamos ver como é que é isso aqui. A facilidade de manutenção. O software ele deve ser escrito de modo que possa evoluir para atender às necessidades e mudanças tanto dos clientes quanto do mercado. É um atributo fundamental, pois a mudança do software é uma consequência inevitável em um ambiente de negócio em constante mutação. Então, eu entrego o software e ele está lá todo programado, a orientação, a gambiarra. Aí eu mando a equipe de manutenção, ninguém consegue fazer nada? Desiste, esse software, a qualidade dele é zero. No primeiro empecilho que tiver, o meu cliente será obrigado a descartar o software. Então, ele não tem qualidade. Sobre a confiança do software. O nível de confiança do software, ele tem uma série de características, incluindo confiabilidade, proteção e segurança. Então, para você confiar no software, ele tem que ter minimamente essas 3 características. Um software confiável ele não deve causar danos físicos ou econômicos no caso de falha do sistema. É por isso que eu tenho classificações de software diferentes, porque a depender de quais são os danos que ele causa, tanto físicos quanto econômicos, aí eu vou ter a classificação em relação a ser sistema crítico ou não. Sobre a eficiência do software. O software ele não deve desperdiçar os recursos do sistema, como memória e ciclos do processador. Portanto, a eficiência ela inclui tempo de resposta, tempo de processamento, utilização de memória e etc. E aí, a depender do software, eu vou ter características diferentes. Por exemplo, o tempo de resposta de um site de compra. Eu posso ter ali um tempo até de contar em segundos. Outros, o meu tempo de resposta vai ter que ser em milésimos de segundos. Aí eu tenho que ver, eu vou caracterizar como eficiente aquilo que vai atender a necessidade do meu cliente. Eu não posso ter um tempo de resposta de segundos em um sistema em que exige uma resposta mais imediata, de milésimos de segundos. Como, por exemplo, o nosso sistema SWAP. Se ele leva alguns segundos ali para poder carregar, ele não vai estar causando danos físicos, econômicos, né? Ele vai estar atrasando a aula somente, mas não vai estar tendo maiores consequências drásticas. Agora, um sistema de controle de avião, se ele leva ali 5 segundos para carregar, pode ser a diferença de um acidente com vidas e dinheiro e danos, consequências muito mais graves. E aí eu vou medir essa eficiência de acordo com a classificação do meu software. Usabilidade. O software ele deve ser usável sem esforço excessivo, ou seja, ele tem que ser intuitivo. Aquilo que você pega, olha, em poucos segundos, você passando o olho, você já entende onde está cada funcionalidade e o que ele faz. Isso significa que ele deve apresentar uma interface com o usuário e documentação adequadas. Então, assim, existe o manual do usuário, né? Só que hoje em dia ele basicamente é um botãozinho de ajuda. E quando realmente a gente não está encontrando nada, algumas pessoas vão lá. Outros preferem procurar um vídeo no YouTube de como é que utiliza tal funcionalidade naquele software. Resolve também. Mas se o usuário toda hora tem que estar ou indo no botãozinho de ajuda ou indo pesquisar como é que utiliza, esse software ele também não tem qualidade. E ele vai ser deixado de lado. Atender às necessidades do cliente. O software ele deve atender todas as especificações que o cliente solicitou. Ele não deve
ele não deve atender o cliente de forma parcial ou inapropriada. Então, assim, não adianta nada eu ter um software lá que ele está rodando, o tempo de resposta dele é super rápido, ele otimiza os recursos, mas ele faz o oposto do que eu quero. Eu quero que ele organize uma lista de nome de pessoas de A a Z e ele está organizando de Z para A e ele não me atende. Então, não adianta nada ele ter todas as outras funcionalidades e não fazer exatamente o que eu preciso. Sobre agora um pouquinho de melhores práticas de desenvolvimento de diferentes métodos. Para sistemas de grande porte, é recomendável um processo misto, que incorpore as melhores características dos modelos de desenvolvimento cascata e evolucionário. Então eu tenho que pensar também fora da caixinha, eu não posso ficar engessado em um modelo único. Quanto maior a complexidade do software que eu estou desenvolvendo, mais eu posso utilizar processos diferentes, ciclos de vida diferentes, para o meu desenvolvimento ter um software de melhor qualidade. As partes dos sistemas bem compreendidas podem ser especificadas e desenvolvidas usando um processo baseado em cascata. Então, eu posso até utilizar ali o cascata em determinados momentos. Mas no desenvolvimento de um software complexo, eu nunca devo utilizar o cascata como sendo o principal. Como a gente viu lá, a gente pode, por exemplo, utilizar o espiral, e aí na fase inicial do espiral eu coloco ali, naquele primeiro quadrante, que é definições, eu coloco ali o prototipação, que vai lançar esses protótipos e eu vou conseguir mais clareza junto ao meu cliente de quais são as funcionalidades que meu software precisa. Outras partes do sistema, como por exemplo interface com o usuário, que são difíceis de serem especificadas antecipadamente, devem ser sempre desenvolvidas usando uma abordagem de programação exploratória, que é a evolução por meio de novas características propostas pelo cliente. Então, se eu consigo lançar algumas interfaces e faço o teste juntamente com o cliente sobre a usabilidade, de observar, de ver se a pessoa entende aquilo ali e tudo, é uma forma também de eu ter uma melhor qualidade. A usabilidade é uma das questões fundamentais no processo de desenvolvimento. Muitas vezes a gente tem disciplinas que é só para trabalhar interface homem-máquina. E eu preciso entender quem é que vai utilizar o meu sistema. Eu preciso entender, por exemplo, se é da nossa área, eu sei que eu posso explorar bem os ícones que são mais comuns para a gente. Mas, por exemplo, o ícone de copiar e colar, para quem não é da nossa área, aquele dois quadradinhos, né? Duas folhinhas, uma sobrepondo a outra, muita gente não entende o que é aquilo ali, não vai saber. Aí, por exemplo, o ícone de salvar, que antigamente era um disquete, aí as gerações novas nunca viram disquete, não sabem o que é. Então, existe todo um grupo de técnicas que a gente utiliza para desenvolver uma boa interface com o usuário, e é fundamental. Não tendo boa interface, fica em desuso. Observem vocês quando baixam um aplicativo novo no celular. Se vocês demoram muito para entender como é que funciona, você procura outro, você larga ele de lado. Então é fundamental isso. Então é isso, pessoal. Aqui finalizamos então a nossa aula sobre práticas e software de qualidade. Até a próxima. Tchau, tchau.